Há um ano, Jusilaine iniciou um tratamento com o uso de ácido e medicação via oral para tirar manchas do rosto. Como complemento para um resultado mais satisfatório, recorreu ao peeling. Minha pele muito oleosa, né? Devido a acne na minha adolescência, então resolvi vir atrás de um tratamento profissional que melhorasse o aspecto, né, da oleosidade da minha pele. Peeling é um tratamento dermatológico que consiste no esfoliamento da pele. Um composto químico é aplicado sobre o rosto, provocando uma espécie de descamação. O resultado normalmente é visto após 2 semanas. O rosto fica visivelmente mais limpo. O peeling é um dos tratamentos estéticos não cirúrgicos ou não invasivos, mais usados para a correção de imperfeições na pele. Pode resolver alguns problemas de saúde, inclusive o problema estético. No caso de problema de saúde que a gente mais vê, é a acne, né? Seja ela cicatriz de acne ou a própria mancha pós-acne. A gente faz peelings, antes do peeling químico, é interessante você fazer uma preparação domiciliar, mesmo à base de ácido, para daí você ir para um peeling e futuramente um laser. Além do peeling, o paciente tem outras opções. Dermabrasão é um meio de esfoliação mais profunda. O laser CO2 é indicado para a correção de rugas, flacidez e cicatriz de acne. A toxina botulínica ou botox é uma alternativa para dar jeito em rugas frontais e preenchimento. A dermatologista explica que a escolha depende de uma avaliação do quadro do paciente. Tem que ter o amparo de qualquer efeito adverso que venha a acontecer, ou com irritação, ou com outra mancha que não é a mancha inicial, e fazer também o reparo delas. Caso apareça, você tem que ter um controle e um amparo médico. Se você tem dúvidas sobre isso, pode mandar a sua pergunta, porque nós estamos recebendo aqui o médico Vitor Campelo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Que vai falar sobre esse tema para nós. Aliás, que não interessa apenas às mulheres. Hoje os homens procuram muito, né, esse tipo de tratamento, né, doutor? Sempre tem observado a procura cada vez maior, né, dos homens também. Então, já que o homem também procura, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor. Por exemplo, é possível com esses tratamentos e tudo, por exemplo, transformar a pele minha aqui, flandre, velho de assar castanha, numa pele de bebê, como a da Eli Lopes, ou para isso aí só mesmo milagre, doutor? Bom, assim, existem as limitações, né, que a gente trabalha, mas cada vez mais existem métodos, né? Desde métodos como foi mostrado, métodos como peeling, laser, métodos que vão não invasivos, são não cirúrgicos, até situações em que passa a ser mais indicado fazer procedimento cirúrgico. A própria né? cirurgia. A própria cirurgia. Agora, doutor, existe uma idade para a pessoa começar a fazer estes tratamentos ou independe, é caso a caso? A gente tem observado 2 fenômenos em relação à questão da idade. O primeiro fenômeno é que com o surgimento desses procedimentos não cirúrgicos, procedimentos com pouca invasão, pouca agressão, que a pessoa não precisa se afastar, cada vez mais as pessoas têm procurado na idade mais jovem, até na tentativa de prevenir, na verdade, os sinais do envelhecimento. E também o surgimento também desse fenômeno da vida ativa durar mais, a pessoa ter uma vida ativa até uma idade mais longa, tem surgido também que as pessoas mais idosas também têm procurado mais. Então, com isso, a gente tem observado tanto o aumento dos procedimentos cirúrgicos nas pessoas com idade mais avançada, como dos medicamentos e procedimentos não cirúrgicos nas pessoas mais jovens. Uma cirurgia facial, doutor, ela assusta. Você tem medo de fazer uma cirurgia e fica uma marca, fica a cicatriz. Essa preocupação procede ou não? Essa preocupação, ela sempre existe, essa preocupação, mas os procedimentos também são feitos baseados nessa preocupação. Então, os procedimentos cirúrgicos de face, eles geralmente vão tentar esconder as cicatrizes, né? A cicatriz, digamos, as cirurgias da região frontal, hoje em dia, as cicatrizes elas são feitas na região do couro cabeludo, geralmente as incisões são pequenas, sempre que possível são usados endoscópios. As cirurgias de pálpebra são feitas nos sulcos, né? Às vezes até por a região da conjuntiva para não deixar a cicatriz. As cirurgias de nariz, por exemplo,
elas são feitas, existe sempre que possível, a gente faz uma técnica chamada de fechada, no qual a gente esconde a cicatriz dentro do nariz e quando precisa fazer um acesso maior, a gente faz apenas um pequeno incisão na columela. Então, geralmente as cicatrizes, elas são camufladas o máximo possível para que não fique visível, né? Porque realmente não seria interessante a pessoa fazer uma cirurgia para tentar melhorar ou rejuvenescer ou para tentar melhorar a estética facial e ficar com a cicatriz inestética, né? Doutor, e adianta fazer tudo isso, por exemplo, e não ter um cuidado básico aqui em Teresina, que é usar protetor solar? Você tocou no ponto assim, essencial, fundamental. O primeiro ponto de tudo é ter essa proteção, né? Os cuidados, tanto de proteção solar, que é um dos principais mecanismos de envelhecimento, é justamente a exposição aos raios solares, né? Principalmente usar a radiação ultravioleta. E outros fatores também, como evitar cigarro, tabagismo, que é um outro hábito também que gera bastante envelhecimento. A gente tem que redobrar os cuidados, por exemplo, por ser a gente morar num lugar mais quente, que tem muito a incidência solar. Com certeza, pela posição geográfica que a gente se encontra, a incidência dos raios eles são mais intensos. Então, a proteção, independente daquele dia que você vai para a exposição solar direta, às vezes a própria iluminação fluorescente que se tem dentro dos ambientes das residências, do ambiente de trabalho, elas também têm radiação ultravioleta. E o indicado seria realmente passar o protetor solar e não só passar uma vez, ele deve ser repassado porque ele tem uma vida ativa, então depois de algumas horas, 3, 4 horas, também já vai perdendo efeito, deve ser passado novamente. Doutor, como conseguir resultados naturais com as cirurgias e qual é o tempo de recuperação? O tempo de recuperação ele vai variar de acordo com o procedimento, vai desde esses procedimentos não cirúrgicos, que a recuperação, praticamente no outro dia a pessoa continua no seu trabalho normal, até procedimentos maiores, como o lifting facial, que já precisa de uma recuperação maior, 2, 3 semanas. Há procedimentos que vão ter baseado no grau de procedimento, esse grau de invasão, que vai ter essa recuperação. Em relação ao aspectos naturais, é uma preocupação sempre recorrente dos profissionais tentar manter esse aspecto natural. Então para não ficar esticado, puxado demais. Então isso aí é muito interessante, porque a principal fator para poder conseguir esse aspecto natural a primeira coisa é fazer a análise correta, né? Porque muitas vezes é feito a partir de uma análise errada, se faz um procedimento e vai atingir um resultado errado. Então a primeira coisa é a análise, fazer essa análise correta. A partir dessa análise, tentar devolver, na verdade, ao aspecto que a pessoa tinha, né? Um aspecto de rejuvenescimento, ou seja, tentar reposicionar as estruturas que estão em posição, digamos, já estão com flacidez, o nariz, digamos, está com a ponta caída, você vai tentar elevar um pouco mais, a flacidez da pele tentar tracionar, mas fazendo uma série de medidas para conseguir um resultado, na verdade, como um conjunto. Não tentar fazer um procedimento só para tentar rejuvenescer, por exemplo, para tentar ter uma pele de bebê, como tinha perguntado no início, fazendo um procedimento só. Vai fazer uma cirurgia, por exemplo, um lifting, querer que aquela tração gerar um rejuvenescimento intenso. Então, tem que ser feito, na verdade, um conjunto de procedimentos, intervenções, para que cada um contribua para esse aspecto para ter o melhor resultado. Eu quero agradecê-lo, doutor, pela presença aqui, pelas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite.